Está no ar mais um Câmara Cidadania. Hoje nós vamos conversar com a professora Carla Almeida, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá e também coordenadora do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais da Universidade. Bom dia, Carla, muito obrigada pela sua presença. Participação popular nos conselhos. Como é que isso se dá? Sim. Bom dia, Célia. Agradeço o convite para vir falar aqui na TV Câmara sobre esse assunto. Qual que é a especificidade dos conselhos gestores no processo decisório das políticas públicas? A especificidade dele é que ele é uma instituição que compõe o conjunto de outras instituições que têm algum tipo de poder no processo de elaboração, gestão e controle das políticas públicas. Então, você tem um conjunto de instâncias responsáveis por gerir, elaborar e controlar, fazer o processo de controle das políticas públicas. A especificidade dos conselhos gestores, diante das outras instâncias, é que os conselhos gestores contam com a participação de organizações da sociedade civil, né? Então, a especificidade e a grande inovação dos conselhos gestores e também de outros tipos de instituições participativas é essa, né? Então, ele foge do modelo, se a gente for ver, do modelo clássico do governo representativo. Qual que é o modelo clássico do governo representativo? É aquela divisão que a gente aprende, né, na escola: executivo, legislativo e judiciário, né? Então, você tem uma inovação. Os conselhos gestores, eles complexificam, né? Eles não é nem o poder legislativo, nem o executivo, nem você. Como é que você entra nos conselhos gestores? A partir da participação em alguma organização da sociedade civil que tem envolvimento numa área temática de política pública. Então, essa é a grande especificidade dos conselhos gestores diante das outras instâncias que tem. Então, e essa especificidade, ela tem a ver justamente com o objetivo de promover uma incidência direta, né, da cidadania sobre esse processo de elaboração, gestão e controle das políticas públicas. Tem uma diferença entre conselhos. Você tem conselhos que são apenas consultivos e conselhos que têm poder de decisão. Como é que isso funciona? Quem decide? Qual é o tipo de conselho? Como é que se dá essa diferença? Tem algumas áreas de políticas públicas, né, pela sua trajetória, pelo seu histórico, que já conta com um envolvimento maior da sociedade, né? Então, por exemplo, a área da saúde, que é clássica. Você teve um movimento sanitarista que juntou médicos, juntou o movimento popular de saúde e que teve uma atuação muito importante lá na Constituição, numa Constituinte, em 1988, né, que resultou na nossa Constituição de 88. Esse movimento que articulava profissionais da saúde, movimento popular pelos direitos à saúde pública, conseguiu inscrever ali na Constituição uma legislação específica que resultou no SUS, né? Então, o que é o SUS, Sistema Único de Saúde? Ele torna obrigatório os conselhos, né, desde o nível municipal, estadual e nacional. Então, os conselhos da área da saúde formam um sistema que está articulado desde o município até o nível federal e ele é deliberativo, né? Então, ele tem poder de incidência efetiva na maneira como a política de saúde acontece. Isso aconteceu da mesma maneira na área da criança e do adolescente. Você teve uma articulação na Constituinte de profissionais ligados a essa área, de movimentos sociais que também conseguiu inscrever, né? E até profissionais do Estado mesmo, que já estava comprometido, né, com um novo tipo de participação direta nas políticas públicas. Então, você tem saúde, criança e adolescente, assistência social, né, que pelo seu histórico conseguiu inscrever os conselhos a partir de um sistema nacional, deliberativo. E você tem outras áreas de políticas que são mais novas, mais recentes, que não têm essa trajetória, né? Então, para dar um exemplo, políticas de igualdade para a igualdade racial é uma temática muito nova, né, na nossa... nos temas das políticas públicas. Então, os conselhos, eles existem, mas eles não têm, vamos dizer assim, essa abrangência que outras áreas têm. Não é obrigatório. Na área da assistência social, na área da saúde, da criança e do adolescente, para o município, por exemplo, receber recursos, né, vinculados, você tem que ter o conselho, entendeu? Então, a gente chama que tem uma indução federal para a criação de conselhos em determinadas áreas que já se estruturaram os seus sistemas nacionais de políticas públicas, contando com os conselhos como uma
instituição integrante desse sistema. E você tem outras áreas mais recentes, né, e onde a participação não tem ainda um histórico, e que daí a maneira como os conselhos se estabelecem é de forma mais heterogênea, né, muitos são consultivos, não tem essa vinculação tão forte. A participação, né? Normalmente você tem nos conselhos representantes do legislativo, representantes do executivo e representantes da sociedade civil organizada. É isso, né? Mas como é que se dá essa participação da população? Como é que a sociedade civil, as organizações se colocam para poder participar? Como é que eles, né, para que a população possa entender quem me representa no Conselho de Saúde, por exemplo? Então, cada área de política pública também define isso, isso é definido de forma muito diferente dependendo da área, né? Então, geralmente você tem alguns critérios mais amplos e que se concretizam de forma muito diferente no município através de regimentos, né? Então, inclusive, essa é uma preocupação que a gente tem, né, na discussão desse assunto, de que as regras sejam mais... Claro que cada área tem a sua especificidade, Sim. então não se trata de normatizar tudo a partir de um único critério, mas de tornar essas regras um pouco mais, vamos dizer assim, homogêneas de alguma maneira, porque acaba que você tem conselhos muito específicos. O da saúde, da criança e do adolescente, como eu falei, não, porque daí são conselhos que já têm um histórico muito maior. Então, por exemplo, na área da saúde está mais definido isso. Você tem a sociedade civil, a representação da sociedade civil, ela é dividida em dois segmentos, que é os movimentos que se organizam em torno são os usuários do Sistema Único de Saúde e os trabalhadores do setor. Né, os sindicatos, as organizações profissionais e, do outro lado, os movimentos. Então, o segmento da sociedade civil está representada a partir dessas duas categorias. E aí, como é que se escolhe? Né? Geralmente tem assembleias, tem acho que a imprensa poderia até ajudar mais. Os conselhos, eles divulgam editais de renovação, né? E geralmente você tem assim, então quem quiser, a entidade que tiver interesse em participar, tem que participar desse processo, né? Geralmente tem eleição no segmento, então os trabalhadores elegem a organização que vai representar esse segmento no conselho, os movimentos que se articulam em torno dos usuários, dos direitos dos usuários do Sistema Único de Saúde, se organizam e tiram o seu representante. Então, veja, eu acho que a gente tem que fazer uma diferença, que é o seguinte, os conselhos, eles são instâncias de representação de entidades da sociedade civil, né? Sim. É diferente do conselho, o conselho tutelar. O conselho tutelar, a eleição é individual. E qualquer cidadão pode votar. Mas os outros conselhos, não. Eles têm, geralmente, eleições por categorias e quem participa são os movimentos e as entidades, as organizações da sociedade civil, entendeu? Não é o cidadão direto vai lá, ele tem que... participação desse cidadão num movimento ou numa entidade é que media, é que propicia a sua participação, entendeu? Então, na verdade, é uma representação da sociedade civil, sabe? Não de indivíduos. Não de indivíduos. A maior parte dos conselhos se organiza dessa maneira. Tá certo. E aí eu acho que, desculpa te contar, mas eu acho que os conselhos são pouco conhecidos, para além das organizações que fazem parte daquela área de política pública, né? Então, se você, por exemplo, conversar com as entidades que trabalham com criança e adolescente, certamente elas vão conhecer o conselho, certamente elas sabem, porque elas têm, inclusive, que obedecer às regras que o conselho... Mas, para além dessas organizações, geralmente os conselhos são pouco conhecidos, né? Então, eu acho que a gente tem uma tarefa grande, imensa aí de popularizar mais, de tornar esses conselhos, porque eles surgiram justamente para isso, né? Para tornar a elaboração das políticas públicas mais próxima do cidadão. Já conseguiu fazer isso tornando mais próximo das organizações, das pessoas que já estão organizadas em movimentos. Mas é preciso transcender isso, entendeu? Chegar mais para a população. Acho que esse é o grande desafio dos conselhos, o grande.
Às vezes não é fácil fazer o que é certo, mas você sempre ficará feliz quando fizer. A escolha é certa. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Oi? Oi. Paciência. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Ei, você viu Tommy? Não estava contigo? Não. Alex! Tommy? Vai lá, bem. Não pare, continua tocando. Muito bem, esta é a melhor parte. Você fez isso? Fantástico! Encorajamento. Passa adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Estamos de volta com o programa Câmara Cidadania, hoje conversando com a professora Carla Almeida sobre a participação nos conselhos. Como estimular e divulgar esses conselhos para que a população em geral, não só as entidades, conheçam e saibam como, né, acessar esses conselhos, essa participação. Tá. Então, um instrumento fundamental de popularizar mais os conselhos, inclusive o que eles estão fazendo, qual é o papel deles, né, nas políticas públicas, tem sido as conferências. As conferências. Então, você tem as conferências na área da saúde, as conferências da assistência social, as conferências, por exemplo, de política para as mulheres. Você tem, aqui na cidade mesmo, agora a gente está em processo de conferência, não sei se já ocorreu ou está para ocorrer, a conferência de políticas para a igualdade racial. Essas conferências, elas também acontecem de forma escalonada, né, no município, no estado e no âmbito nacional. No município, participa quem quiser, né? Então, todo indivíduo pode ir lá na conferência. As conferências geralmente acontecem de 2 em 2 anos. E qual que é a principal importância, né? Qual que é a importância das conferências? Elas deliberam sobre as diretrizes que aquela área de política pública vai ter que seguir nos próximos 2 anos no município. Daí ela tira delegados que vai para o estadual e depois a conferência estadual tira delegados que vai para o nacional. Então, as conferências, elas contribuíram muito na medida em que, né, na última década, elas se ampliaram. A gente teve um conjunto de conferências que aconteceram no Brasil inteiro, né? Até tem números assim, muito impressionantes. Só os conselhos nacionais, por exemplo, de 2003 a 2010, 5 milhões de pessoas estiveram envolvidas na participação das conferências nacionais, né? Então, se você, imagina, você multiplica isso, as conferências que aconteceram no município e nos estados. Então, eu acho assim, as conferências, essa ampliação das conferências, ela tem que continuar, né? Porque ela é uma possibilidade que o indivíduo saiba, vai ter uma conferência municipal da assistência social, é aberta, todo mundo pode participar. Uma vez ele indo participar, ele conhece quem tá participando dos conselhos, o que é o conselho. E aí eu acho que a realização das conferências, elas não têm só que continuar acontecendo no mesmo ritmo que elas vieram, porque elas ajudam muito os conselhos a funcionar e a tornar mais popular, né, o que essas instâncias são. Mas eu acho que precisa ter uma divulgação maior. Eu acho que os conselhos gestores, as conferências públicas, elas têm um espaço muito
pequenininho nos meios de comunicação de massa, né? Então você abre o jornal, você sabe o que o legislativo está fazendo, você sabe o que o executivo está fazendo, você sabe o que o judiciário está fazendo, mas eu acho que a imprensa tem dado pouca atenção a essas... A gente fala tanto, né, da necessidade do cidadão participar mais, de ter mais canais de participação, e existem esses canais, só que eu acho que eles são pouco acessados e pouco explorados, inclusive, pelos meios de comunicação. Então, acho que as conferências, é um instrumento fundamental. O outro instrumento fundamental, que eu acho que os próprios conselhos têm que procurar instrumentos, têm que procurar formas de ter uma comunicação com públicos mais amplos. Então, por exemplo, em algumas áreas isso é até obrigatório, né? Os conselhos têm que, uma vez por ano, por exemplo, fazer reuniões descentralizadas, tem que fazer reuniões de mobilização social, ou seja, tem que sair da sua salinha, né, e ir para a sociedade. Mas isso ainda tem acontecido pouco, né? O que as nossas pesquisas mostram, Célia? Que os conselhos, eles demoram um tempo para se estruturar, mas à medida em que eles se estruturam, eles de fato têm um impacto no resultado das políticas públicas. Né? As nossas pesquisas mostram que onde tem conselho, há muito mais chance de uma política pública ser mais bem sucedida. Então os conselhos avançaram muito nisso. Então qual é o próximo passo agora? É se ampliar mais, entendeu? É criar esse canal de comunicação mais amplo com a população. Acho que esse é o principal nó e gargalo desses. Eles precisam se organizar para isso também, sabe? Para se abrir mais para a população. E a própria população? Claro, né, a gente sabe que o conselho tem que fazer esse papel, mas nós, cidadãos, como é que a gente pode também buscar essas informações? Como é que a gente pode procurar? Porque a gente tem que pensar nas duas vias, né? Claro que o conselho mais estruturado e buscando essa comunicação facilita, mas como nós, cidadãos, podemos tanto buscar como estimular, né, os outros, a nós mesmos, a buscar essas informações e procurar participar mais? Então, eu acho que uma democracia, ela só é saudável, só é rica, só acontece se o cidadão também entende que numa democracia ele também tem o seu papel, né? Sim. As pessoas reclamam, mas elas têm que entender o seguinte: cada um tem sua cota de responsabilidade no que está acontecendo. Às vezes eu falo isso, você está querendo culpar a sociedade civil, ou a sociedade, ou a população pelo que os políticos fazem? Não é isso que eu estou dizendo. Agora, o que eu estou dizendo efetivamente é que, numa democracia, o cidadão e a cidadã têm que entender que ele tem um papel. Agora, eu acho que, às vezes, né, o problema é que a política, ela tem sido tão negativada, né? Então, tudo que envolve a política, ela é tão vista como algo sujo, como algo... Até os próprios políticos, ao se candidatarem, procuram se livrar da imagem de político e se colocar como o gestor técnico. Eu acho que, de novo, vou falar, eu acho que a imprensa tem um papel nisso, acho que a imprensa é fundamental numa democracia para fazer as informações circularem, mas eu acho que tem pouca responsabilidade na maneira como as informações são passadas. Eu acho que as informações têm contribuído para dar esse tom, a maneira como ela é processada pela imprensa e oferecida para a população, do meu ponto de vista, tem contribuído para que a população rejeite o mundo da política. E na medida em que a população rejeita o mundo da política, esse cidadão não vai cumprir o papel dele, porque ele vai dizer não, né? Nada vai mudar, nada vai... E aí eu vejo com muita preocupação, porque eu acho que a gente tem que construir ainda como brasileiros e brasileiros, né, esse sentido de responsabilidade pública pelo que acontece. E se envolver individualmente, portanto, nos problemas. Mas qual que é a minha preocupação? Eu acho que a gente está vivendo no Brasil um momento em que os escândalos de corrupção, não está, vamos dizer assim, fomentando isso, ao contrário, está afastando as pessoas estão ficando, é todo dia um escândalo, as pessoas têm uma hora que elas naturalizam isso, em vez de, né, se indignar. E aí eu acho que isso se explica também pela forma como essa informação é processada pelos meios de comunicação. Né? Então a gente tem que começar a chamar os meios de comunicação à sua responsabilidade também, né? Para cumprir o seu papel, que é essencial numa democracia, mas como é que a gente coloca, de que maneira a gente processa essa informação para fomentar a democracia e não para contribuir para que ela fique amortecida. Né? Sim. Educação e discussão política também fazem parte desse
desse processo, né? Porque a gente vê às vezes que isso não é discutido na própria escola, né? Se a gente pega lá o ensino médio, a gente pega a universidade, parece que isso não faz parte da formação da educação. E assim, tem uma, né, na área que eu trabalho, a gente costuma dizer assim, como é que se aprende a participar? Participando. Né? Ninguém nasce pronta para participação. A primeira vez que você participa de um conselho, você, né, demora para aprender. A primeira vez que você vai numa assembleia, você tem, né, não sabe direito o que falar. Mas não adianta. Participar, a gente aprende participando. Democracia, a gente aprende a tornar a democracia mais rica com a própria experiência. Né? Então, ninguém nasce pronto. Então, eu acho que quanto mais espaços a gente cria para a participação, você falou da escola, né? Na própria escola, entendeu? Então, assim, não é só ensinar, mas é também como é que a escola está organizada para valorizar a participação dos alunos, entendeu? Sim. Como é que no bairro a gente se organiza, né, lá na associação de bairros, como é que, sabe, como é que as famílias se organizam, enfim, para... Porque é isso, é um processo que é acumulativo, você só aprende fazendo, né? Então, acho que a gente precisa incentivar isso na escola, nos bairros, em todas as dimensões da vida. Sim. Como os conselhos atuam na elaboração das políticas públicas? Bom, primeiro que os conselhos, como eu te falei, dependendo da área, sim, então eu vou falar daquelas áreas em que eles estão mais estruturados, tá? Os recursos daquela área só pode ser usado, né, por exemplo, no município, os conselhos que são vinculados a fundos, né, o Conselho da Saúde tem um fundo próprio para gerir, o Conselho de Criança e Adolescente também, o Conselho da Assistência Social também. Então, em primeiro lugar, o dinheiro para ser gasto naquela área tem que ter autorização do Conselho, olha só que importante, entendeu? Então, o Conselho não só, ele que vai... autorizar e fazer o controle social da aplicação daquele recurso, certo? Então, por isso que os conselhos que têm fundos vinculados são mais fortes, né? Porque eles têm o poder de deliberar sobre o orçamento da área. Conselhos que não têm fundos vinculados, aí eles são mais consultivos, porque o dinheiro nem passa por eles, né? Então, eu acho que seria muito bom que todos os conselhos tivessem seus fundos para que essas instâncias se fortaleçam. Além de gerir, né, então, portanto, ter um papel fundamental na destinação dos recursos, eles têm uma função também de controlar a aplicação desses recursos. Então, nós definimos essas prioridades. Como é que elas estão acontecendo ao longo daquele período? Né? Então, é função do conselho. Então, o conselho, ele tem, veja, não é... Né, uma vez ouvi de uma pessoa que estava no conselho, eu estou aqui colaborando com a comunidade, como se a pessoa estivesse dizendo assim, olha, eu estou aqui sendo boazinha, participar do conselho. Você está deliberando sobre recursos públicos, o conselheiro delibera sobre recursos públicos, ele tem responsabilidades. É por isso que ele também tem que prestar contas à população, né, porque ele participa desse processo de... E daí, então, ele fiscaliza a maneira como o executivo está gerindo isso e depois ele também tem uma função de avaliar a qualidade do serviço que foi prestado para a população, né? E ele não atua sozinho, ele atua junto com as ouvidorias também, naquelas áreas em que... Né? Então, a ouvidoria repassa para os conselhos o conjunto de reclamações que tem, né, que tem vindo para aquela área. O conselho, ele tem a obrigação de olhar para essas reclamações, de dar um encaminhamento propositivo de como é que isso pode ser resolvido. Então, é um papel, não é à toa que as nossas pesquisas mostram que onde os conselhos existem e funcionam bem, eles têm um impacto importante em termos de políticas públicas. Falando um pouquinho sobre as pesquisas, né? Vocês, dentro da universidade, vocês fazem essas pesquisas aqui em Maringá. Como é que a gente pode hoje analisar e ver a participação e também a execução desses conselhos no nosso município? Bom, a gente tem alguns estudos de caso, né? Então, por exemplo, eu mesmo orientei uma dissertação sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mas a gente também tem estudos nacionais, né? E, por exemplo, agora eu estou trabalhando com os conselhos municipais da assistência social, com dados para todo o Brasil. Inclusive, a gente pode daí comparar, porque na assistência social a gente tem o Censo SUAS,
que o Ministério do Desenvolvimento Social construiu um tempo atrás, quando ainda existia o Ministério do Desenvolvimento Social. Então, o que acontece? Desde 2010, a gente tem informações anuais de como é que os conselhos de todos os municípios nessa área funcionam. E lá no nosso núcleo, na universidade eu sou pesquisadora do Núcleo de Pesquisas em Participação Política. Lá, através desse núcleo, que é o NUPOL, a gente construiu um índice para medir a qualidade da participação na área da assistência social. Então, a gente pode comparar, por exemplo, Maringá, Cascavel, como que estão os conselhos do Paraná em relação aos conselhos de outros estados. A gente vai apresentar esse trabalho agora no evento do Ciência na Rua, que a UEM está promovendo, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação está promovendo um evento agora dia 30 de junho e 1º de julho, ali no Mercadão, onde os alunos vão expor as pesquisas que realizam na universidade e nós vamos expor esse trabalho ali dentro daquele limite. Então, agora tem um site de um órgão governamental, que é o IPEA, né? Para quem quiser acessar o site do IPEA, o IPEA tem concentrado um conjunto de dados sobre conferências, conselhos, que também as pessoas podem consultar, podem pesquisar. E se tiver qualquer interesse mais específico, pode nos procurar lá também no NUPOL, para a gente conversar sobre, enfim. Tá certo. Carla, muito obrigada pelas suas informações. Foi muito bom, muito esclarecedor. E até uma próxima oportunidade. Obrigada. Esse foi o Câmara Cidadania. Hoje nós conversamos com a professora Carla Almeida. Essa e outras entrevistas você pode conferir no canal 16 da NET e também no nosso canal no YouTube, no endereço TV Câmara Maringá.